Êxodo 20, versículos 1 e versículos 2. Acompanhe a leitura. Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Oremos ao Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, a ti a honra, a glória, o poder e a majestade. Santo é o teu nome, Senhor. Estamos diante da tua bendita e preciosa palavra e pedimos ao Senhor que nos auxilie nesta noite para que possamos compreender aquilo que o Senhor quer falar conosco. Que nós possamos ser boca do Senhor aqui, que não falemos de nós mesmos, mas que falemos inspirado pelo teu Santo Espírito. Fortifica a tua igreja, nos fortalece com a tua palavra, Senhor. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. O tema da mensagem de hoje é chamados à liberdade. No dia 13 de maio de 1988, quem já estudou deve saber disso, a princesa Isabel assinou a lei que daria liberdade imediata a cerca de 700 mil pessoas escravizadas no Brasil. A Lei Áurea foi o marco da história, sendo o último país na América Latina a abolir a escravidão. E a liberdade é uma palavra muito poderosa e muitas vezes distorcida no nosso período aqui. E nesse período, os negros, as pessoas que foram libertas da escravidão, eles não tinham para onde ir, não tinham o que fazer. Muitos ficaram nas próprias fazendas dos seus senhores, nas fábricas, trabalhando, porque não tinham o que fazer, não tinha para onde ir. Então era uma liberdade velada. A liberdade, ela muitas vezes faz com que nós tomemos decisões erradas e façamos aquilo que desagrada ao nosso Deus. A liberdade, entretanto, ela tem um significado muito importante quando nós entendemos que a liberdade mencionada na Bíblia é uma liberdade para servir e servir ao Senhor. E no texto que nós lemos, no texto onde Deus se apresenta, Deus fala com o povo, nós vamos entender que Deus fala com o seu povo, que Deus apresenta para esse povo não a liberdade de fugir da autoridade, mas a liberdade que nos guia, que nos mostra o caminho, a liberdade para servir ao Senhor, para obedecer ao Senhor e trilhar os caminhos do Senhor. Então nós teremos 2 pontos, o Deus que fala com o seu povo e o chamado à liberdade. O pastor às vezes põe 5, 6, 7 pontos aqui, eu pus 2 pontos. Então, o Deus que fala com o seu povo e o chamado à liberdade. O Deus que fala com o seu povo é o nosso Deus. É o Deus que criou os céus, criou a terra. Quando a gente abre a Bíblia lá em Gênesis capítulo 1, nós vamos ver o Deus se apresentando. Moisés escreve o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, para apresentar ao povo de Deus, que Deus é Deus, que Ele é o Senhor. Nós vemos lá, no princípio criou Deus os céus e a terra. Quando a gente vai no Evangelho de João capítulo 1, a gente vai ver João relatando sobre Jesus, que Jesus é o verbo, Ele é a palavra, que Ele é o verbo encarnado, que Ele é Deus presente. Então nós vemos Deus, esse Deus que criou os céus, que criou a terra, é o Deus que se apresenta aqui em Êxodo capítulo 20. No capítulo 12 de Gênesis, nós vamos ver Deus chamando Abraão. É o chamado de Deus para um homem, para o começo de uma nação, para o começo de um povo. Deus chama Abraão e fala para Abraão lá em Gênesis 12, versículo 1 e 2, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que te mostrarei, de ti farei uma grande nação, se tu uma bênção. E nesse chamado de Deus para Abraão, a gente percebe que lá no capítulo 17, conforme nós falamos hoje de manhã aqui na escola dominical, Deus faz uma aliança com Abraão. E essa aliança de Deus, ela consiste em Deus falando que vai cuidar, que Deus quer uma nação, um povo exclusivo dele. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia rapidamente
lá em Gênesis capítulo 17. Gênesis capítulo 17, versículo 2. Versículo 1. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abraão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque pai de numerosas nações te constituí. Então aqui nós vemos Deus fazendo já a aliança com Abraão, Deus já formando um povo exclusivo, um povo dele. E lá no capítulo 21 de Gênesis, nós vemos que a história continua, e aí a gente vê o nascimento de Isaac, quando Deus promete a Abraão um filho, quando Deus faz a promessa aqui dessa nação grande. Sara era estéril, e Deus promete um filho a Abraão, e no capítulo 21 nasce Isaac. No capítulo 25 nós vemos a posteridade do povo de Israel, e o povo de Deus crescendo e aumentando, e ali nós vemos no capítulo o nascimento dos filhos de Isaac, né, Esaú e Jacó. E Deus escolhe Jacó para ser aquele que seria, né, de onde sairia as 12 tribos de Israel. Deus muda o nome, né, de Jacó para Israel, e dele nascem as 12 tribos de Israel: Rubem, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Dan, Naftalim, Gade, Asser, Benjamim e José. No capítulo 37 de Gênesis, e eu estou falando isso porque isso nós vamos chegar lá no Egito, né? O capítulo 37 de Gênesis, José é vendido aos midianitas. No capítulo 39, ele vai parar na casa de Potifar, lá no Egito já. Vendido para o Egito, José chega na casa de Potifar. E a mulher de Potifar intenta contra José, todos nós conhecemos a história, e José é levado preso. E ali na prisão, José fica por 2 anos, e lá tinha 2 servos de Faraó, o copeiro e o padeiro. E Faraó tem um sonho que atormenta ele grandemente. E esse sonho faz com que Faraó fique perturbado, e nenhum sábio, nenhum revelador que tinha naquela época consegue revelar o sonho de Faraó. E o copeiro, né, que tinha ouvido lá na cadeia, né, José revelou o sonho do copeiro e revelou o sonho do outro amigo dele que estava lá. Quando José revela o sonho, quando ele está diante de Faraó, ele fala: ó, lá na prisão tem José que revelou o meu sonho. E José chega diante de Faraó e revela a Faraó o sonho dele. Faraó sonhou com 10 vacas magras, 10 vacas gordas, 10 espigas vazias e 10 espigas cheias. E José vai e coloca diante de Faraó a revelação do sonho. 10 não, são 7, né? Eu falei errado aí. E José revela o sonho de Faraó. Quando ele revela o sonho de Faraó, Faraó constitui José como governador do Egito. E daí o povo de Israel, por causa da fome, é levado todo para o Egito. E esse povo fica escravizado lá no Egito por 430 anos. Quando Deus, né, levanta, através do clamor do povo de Deus, lá em Êxodo capítulo 2, a gente vai ver que o povo de Deus clama. O povo de Deus começa a clamar, os versículos 23 a 25, o clamor do povo de Deus chega até Deus. O povo clama por causa da escravidão, por causa da opressão. O faraó, que era da época de José, morreu, e outros faraó entraram no lugar, e o povo estava sendo oprimido. O povo estava sendo escravizado, o povo estava sendo colocado para amassar barro, o povo estava sofrendo na mão dos egípcios, na mão da escravidão do Egito. E Deus vai e ouve o clamor desse povo. Deus aparece a Moisés, no capítulo 3, versículo 2, Deus aparece a Moisés no meio de uma sarça que não se consumia. Quando Moisés nasce, ele foge para a casa do sogro, onde ele vai conhecer Zípora, a esposa dele, para a casa de Jetro. E Deus se apresenta a Moisés no meio de uma sarça que não se consumia. Essa sarça é o símbolo da igreja.
né? O símbolo da igreja viva, a igreja que permanece. Do capítulo 7 até o capítulo 12, Moisés e Arão confrontam o faraó para que deixasse os israelitas partir, e Deus manda as 10 pragas, mostrando ali a soberania, o poder, e Deus comandando todas as coisas. E a gente vê Deus no comando de tudo, Deus mostrando para aquele povo, mostrando para faraó que Ele é Deus, que Ele é Deus poderoso. E hoje nós comemoramos, não a Páscoa, mas a ressurreição de Jesus. Mas no capítulo 12 de Gênesis, de Êxodo, foi celebrada a primeira Páscoa, onde Deus fala para Moisés, fala para o povo, né, matar um novilho, né, sem defeito, e o sangue vai ser aspergido nos umbrais da porta com o isopo, né, com a folha do isopo, para que o anjo da morte não entre na casa onde estiver aspergido o sangue do cordeiro. E ali nós já vemos uma representação daquilo que seria a morte e ressurreição, daquele que morreu na cruz do Calvário em nosso lugar e ressuscitou e vive eternamente. O povo ficou 430 anos, esses 430 anos escravizados no Egito. No capítulo 19, que antecede o texto que nós lemos aqui, que é o contexto, nós vemos Deus se apresentando e falando com Moisés. Deus se apresenta de uma forma tão grandiosa, que Deus falava com Moisés, e o povo que não podia subir, o povo se purificou, e Deus falava, e o povo ouvia como uma voz de trovão, e o povo ouvia Deus falando, e lá no capítulo 19, versículo 5, nós vamos ver Deus falando, que aquele povo era um povo de propriedade peculiar, um povo de propriedade particular de Deus, e esse Deus é o nosso Deus, é o Deus que se apresenta, né, para a nação, se apresenta para o povo dele. Então quando a gente entra aqui no capítulo 20, então falou Deus todas essas palavras. O Deus que falou todas essas palavras é o Deus criador dos céus e da terra. O Deus que falou todas essas palavras é o Deus que se apresentou no meio daquele povo ali naquele momento. O Deus que falou essas palavras é o Deus escrito por Davi lá no Salmo 19, o Deus que diz, que Davi relata que os céus proclamam a glória desse Deus. É o Deus que cuida do seu povo, é o Deus que guiava o povo de dia no deserto com uma nuvem, é o Deus que durante a noite com uma coluna de fogo protegia esse povo. O Deus que relata aqui, que coloca o decálogo para o povo de Israel e para nós hoje, é o Deus que abriu o mar vermelho e as pessoas passaram ali a seco. O Deus que fala aqui em Êxodo capítulo 19, em Êxodo 20, é o Deus que se apresenta como aquele, né, que cuida, que ampara, aquele que derrubou as muralhas de Jericó. O Deus que se apresenta aqui é o Deus que livrou Sadraque, Misaque e Abidnego da fornalha de fogo. E esse Deus que se apresenta aqui é o Deus que se fez homem, desceu aqui nessa terra e morreu na cruz do Calvário, se encarnou e morreu da cruz do Calvário em nosso lugar. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós olhamos para a Bíblia, não tem como a gente ficar quieto, não tem como a gente não olhar, não tem como nós não nos prostrarmos diante desse Deus maravilhoso. O Deus que cuida de nós, o Deus que age no meio desse povo. É o Deus que nos resgatou do império das trevas e nos trouxe para a luz. Esse é o nosso Deus. E esse Deus é o Deus que se comunica com o seu povo através da bendita e preciosa palavra dele. Ao pronunciar essa palavra, Deus nos deu leis e estabeleceu uma aliança eterna, uma parte entre o divino e o humano. A entrega dos 10 mandamentos representa o compromisso de Deus de guiar o seu povo para uma vida de justiça, amor e reverência.
Quando nós olhamos para os 10 mandamentos, nós não temos que olhar como parte da palavra de Deus. É a palavra de Deus representada. Os 10 mandamentos são uma expressão da vontade de Deus. Então, quando nós não podemos separar os 10 mandamentos como parte da antiga aliança, não é a palavra de Deus. É Deus se expressando para o homem, é dando um norte, dando uma direção para o homem, dando uma direção para nós, daquilo que Ele requer de nós. E o que Deus requer de nós é obediência, é uma vida plena, uma vida reta diante daquilo que Deus é. Porque Deus é santo, 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 e Ele requer do seu povo que o seu povo também seja santo. E esse Deus maravilhoso, Ele quer dar para nós essa oportunidade através dEle, Ele falando conosco, Ele colocando diante de nós a lei dEle. E não tem como nós ouvirmos a lei do Senhor, a lei de Deus, e a gente não se sentir tocado por essa palavra. Não tem como a gente olhar para os 10 mandamentos, para o decálogo, olhar para aquilo que Deus deixou, porque é a palavra de Deus, e a gente não atentar e servir verdadeiramente a esse Deus. Não tem como a gente olhar, né, para o que Deus fez no meio do povo dele, e a gente percebe que o povo de Deus está sempre desviando dos caminhos do Senhor. A gente vai pegar lá em Josué, quando Josué vai, atravessa o Rio Jordão, destrói a cidade de Jericó, organiza, distribui as terras para as famílias, tudo certinho. Aí entra o período dos juízes, a gente percebe o povo de Deus cada vez se desviando do Senhor. A gente percebe o povo de Deus indo por caminhos ruins. E Deus está sempre levantando uma pessoa, sempre levantava um juiz, Deus sempre levantou alguém para que trouxesse esse povo de volta. E a gente percebe que a graça de Deus, ela continua, ela persiste, e Deus vai e traz esse povo de volta para Ele. A nossa tendência, o nosso pecado, a nossa natureza humana que é pecaminosa, nós tendemos a nos desviar daquilo que é a palavra do Senhor. Nós tendemos a desviar daquilo que é regra de fé e prática para a nossa vida, que é a lei de Deus. E a lei de Deus, ela é perfeita, ela é completa, ela é inerrante. Nós vemos aqui Deus se relacionando conosco através da palavra dEle, e isso é bênção para nós. Lá em Hebreus, a gente vai ouvir lá o escritor aos Hebreus dizer que antes eu vos falava pelos profetas, pelos apóstolos, agora eu vos falo pelo Filho de Deus. Nós temos aqui a palavra de Deus que é inerrante, que é pura, que é eficaz, que apresenta esse Deus que relaciona conosco, que Ele está aqui no meio de nós. E esse é o nosso Deus, o Deus que nós servimos. Os mandamentos são uma expressão da vontade de Deus e um convite para que vivamos com integridade e santidade diante de um Deus que é santo. Ele não está distante, Ele se importa com o seu povo. Eu sou o Senhor, seu Deus. Ele não está distante, Deus não está longe. Ele se importa conosco. Eu lembro de uma ilustração que o meu pai usava, de um menino perguntar: pai, que tamanho que é Deus? Aí o pai mostra para ele e fala assim, ó, Deus é, vou usar um símbolo, né? Que tamanho que é Deus? Mostrou para ele o avião. Olha o tamanho, que tamanho que é o avião? Aí ele mostrou o avião desse tamanhozinho lá no céu. Aí o pai pegou ele e levou no aeroporto. E quando ele chega no aeroporto, ele vê aquele Boeing enorme, grandão, e fala assim, nossa papai, como é grande o avião. Lá no céu a gente via ele tão pequenininho. E o relato é que quanto mais distante nós enxergamos menos as grandezas de Deus e quem Ele é. Quanto mais próximos de Deus, é só uma comparação, mas Deus é muito maior. Quanto mais próximos de Deus, nós vemos a grandeza dEle, as maravilhas de Deus. Quando a gente vai viajar para a praia, quando você chega diante daquele mar maravilhoso, e você olha aquela infinitude, a beleza do mar, aquele ar gostoso batendo na nossa cara, não tem como você olhar para aquilo, para a criação, e não dizer, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos.
quando nós olhamos para aquilo que Deus fez, para os céus, quando nós olhamos para as crianças que nascem, não tem como a gente não entender e ver a mão de Deus, e não tem como a gente olhar para as Escrituras e colocar à parte os mandamentos do Senhor. Os mandamentos do Senhor são bênção, é a graça de Deus, é a graça de Deus nos abençoando com a palavra dEle, com os mandamentos dEle, é Deus se relacionando conosco. Logo, a lei, ela não procede de Moisés. Moisés só escreveu. A lei procede de Deus. E se a lei procede de Deus, e ela procede, ela é palavra de Deus. Ela continua. Quando Jesus coloca, quando o jovem rico chega diante de Jesus, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Vai, vende tudo que tem, né? Vai, vende tudo que você tem. Dá aos pobres. Por que Jesus disse isso? Porque Jesus sabia do que o coração dele estava cheio. Quando nós nos enchemos da palavra do Senhor, quando nós olhamos para a Bíblia, para a palavra do Senhor, quando a gente se alimenta do Evangelho, quando alimenta daquilo que é o alimento que nos sustenta, quando nós nos alimentamos do pão da vida, nós vamos entender que os 10 mandamentos, o decálogo, é palavra de Deus, é lei de Deus. Ele não está à parte. Essa parte não serve, mas serve, é a palavra do Senhor. Quando nós entendemos que é Deus falando conosco, nós precisamos proceder de maneira correta diante desse Deus que é correto. Esse Deus que está perto de nós, que cuida de cada um de nós. Então, que nós possamos olhar para a palavra do Senhor e entender que ela é bênção na nossa vida, é a graça de Deus sobre nós. O chamado à liberdade. Eu sou o Senhor. Olha só, eu sou o Senhor teu Deus. Só nessa parte aqui, eu sou o Senhor. Quando nós olhamos e entendemos que Deus é Senhor sobre tudo, sobre todos. Quando a gente vê Jesus entrando em Jericó, e Bartimeu gritando lá, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bartimeu ali está declarando que Jesus é rei, que Jesus é Senhor, que Jesus é Deus. Quando nós entendemos quem é o Senhor, quem é Deus, quando nós entendemos que nós somos chamados para a liberdade, mas a liberdade do pecado, a liberdade de não andar nos caminhos tortuosos. A lei não começa com um fardo, mas com um feito. Eu te tirei da escravidão. Olha só, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Eu sou o Senhor. O termo Yahvé se refere ao Deus da aliança, ao Deus que fez aliança com Abraão, a Deus que fez aliança com o seu povo, e Ele renova essa aliança conosco através de Jesus. Esse é o nosso Deus, o Yahvé, se refere ao Deus da aliança, logo se percebe um relacionamento pessoal e redentor entre Deus e seu povo. Esse relacionamento se dá através de Jesus, que derramou sangue precioso, que morreu na cruz do Calvário em seu lugar. Logo nós não podemos permanecer da mesma maneira nós não podemos permanecer na prática do pecado, vivendo uma vida tortuosa, porque nós fomos libertos, foi feita uma aliança conosco. Deus fez essa aliança conosco. Quando nós entendemos que nós fazemos parte desse povo, que nós fazemos parte dessa aliança, nós precisamos entender que nós temos um relacionamento pessoal com esse Deus e nós não podemos ficar ofendendo a santidade de Deus, pecando contra esse Deus. Te tirei da terra do Egito. Esse é um lembrete da ação de Deus em favor do seu povo. E nós precisamos relembrar da onde Deus nos tirou. Nós precisamos relembrar que nós estávamos caminhando para o inferno. Nós estávamos caminhando para a morte. Nós estávamos caminhando para a podridão. Nós estávamos todos perdidos. E Deus olhou para nós com um olhar de misericórdia. Pois Deus não só nos tirou da terra do Egito, de uma vida de opressão e escravidão física,
mas também os transformou em uma nação com identidade, com um propósito e uma nação teocêntrica. Esse é o nosso Deus. Quando nós olhamos para a Escritura, quando você vai abrir a Bíblia, e lá entre Malaquias e Mateus, você vai ver uma página em branco. Ali é o período neotestamentário. 450 anos onde Deus não falou com o povo de maneira nenhuma. Nem por profeta, nem por profecia, por nada Deus se calou. Deus não falou com o povo. Não houve novas escrituras. O período era de confusão religiosa. Roma oprimia o povo que aguardava o Messias. E Lucas 2, versículo 10, eu gostaria que você abrisse. Lucas 2, versículo 10 e 11. Olha o que Lucas escreve aí. Lucas 2, versículos 10 e 11. O anjo, porém, lhe disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. No momento de opressão, no momento onde a religião estava confusa, o povo estava escravizado, mais uma vez, Deus se levanta e envia Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Deus nos chama a uma nova vida, uma vida de liberdade, mas uma vida de compromisso. Lá em Efésios 2, versículo 1, diz que nós estávamos mortos por nossos delitos e pecados, e Ele nos deu vida. Ele nos deu vida, nós estávamos mortos, nós não tínhamos escolha e Ele nos deu vida. E essa vida nós só encontramos em Jesus. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é o cumprimento daquilo que vem falando no Velho Testamento inteiro. Nós olhamos para a Bíblia, nós olhamos para o plano de redenção, e a hora que Jesus morre na cruz, é cumprido ali, quando Ele fala, quando Ele termina e fala, tetelestai, Senhor, está consumado, foi feito, foi cumprido o plano precioso de Deus para nos resgatar, para nos tirar do império das trevas e nos trazer para a luz. E Paulo vai relatar isso lá em Romanos capítulo 6, a hora que você estiver na sua casa, você pode ler Romanos 6 inteirinho, Paulo vai relatar ali, e nós estávamos perdidos, e Ele nos deu vida, o nosso pecado foi perdoado, eu vou agora continuar na prática do pecado? Não, eu não posso, porque eu fui ressuscitado com Cristo, e agora eu vivo uma novidade de vida, uma vida nova com Jesus, e essa vida requer em obediência a esse Deus maravilhoso, que fez uma aliança lá atrás com Abraão, e ela continua, e nós fazemos parte do povo da aliança. Nós somos o povo da aliança. Nós somos aqueles que não viram os milagres de Jesus, mas nós acreditamos que Ele morreu na cruz, que Ele ressuscitou em nosso lugar, que Ele ressuscitou para nos salvar. Ele morreu na cruz em nosso lugar. A graça de Jesus nos alcançou. A graça nos alcançou. E hoje somos livres da morte para a obediência. Obediência porque esse Deus maravilhoso se apresenta lá no Monte Sinai, a Moisés, e fala para Moisés: eu sou o Senhor. Ele não mudou, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo o Senhor, e Ele precisa ser Senhor das nossas vidas em todas as áreas. Ele precisa ser Senhor das nossas vidas em tudo que nós fazemos. Ele precisa ser Senhor das nossas vidas em tudo, para que nós possamos honrar, bendizer e glorificar aquele que morreu na cruz do Calvário, aquele que fez um pacto de aliança conosco. Essa passagem enfatiza a profunda relação entre Deus e o seu povo, baseado na libertação da escravidão e na formação de um povo, da identificação, e esse povo se chama povo de Deus, do qual nós fazemos parte, do qual nós somos escolhidos, eleitos, e fomos escolhidos antes da fundação do mundo. A revelação da lei não só nos orienta moral,
e individualmente, mas estabelece princípios que são fundamentais para a vida espiritual do povo de Deus. Obediência nasce da comunhão, não do medo. A obediência cristã é fruto de um relacionamento. Deus não é apenas Criador, Ele é o nosso Redentor. Quando nós compreendemos quem é Deus, quem é o nosso Deus, nós não podemos ficar da mesma maneira. O homem que tem um encontro verdadeiro com Jesus, ele não continua do mesmo jeito. Ele se sente pecador. O homem que tem um encontro verdadeiro com Jesus, o pecado na vida dele é um acidente. O pecado na vida dele é um acidente, e o pecado causa angústia, causa náuseas, perde o sono. E ele precisa confessar o seu pecado diante do Senhor. Ele precisa confessar o seu pecado, porque ele não vive mais na prática do pecado, porque ele tem uma relação com esse Deus maravilhoso que se comunica com o seu povo. E essa comunicação, esse entendimento que nós temos do ato que Jesus fez, da lei do Senhor, não é para nós vivermos escravizados pela lei, mas é para que nós tenhamos liberdade através de Jesus. Liberdade para servir ao Senhor com alegria, apresentar diante dele com cânticos, cantar ao Senhor, bendizer o seu nome, glorificar aquele que está sentado no trono e que reina soberanamente. Deus falou, Deus se revelou, Deus libertou, e Ele agora chama o seu povo à fidelidade. Não como escravos com medo, mas como os filhos redimidos. Ele não nos chama, nós somos o nosso irmão mais velho, Jesus, e nós temos o Espírito Santo que intercede por nós. O decálogo, ele começa com o Evangelho. Ele traz a redenção primeiro. Deus tira o povo da escravidão. Deus tira o povo do Egito e traz para Ele. Ele se apresenta ali de várias maneiras àquele povo. Deus sustenta aquele povo no deserto com o maná, com o pão. Deus faz a água brotar lá em Meribá, né? Deus sustenta o povo de todas as maneiras. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vemos Jesus, a presença de Deus ali, o Deus encarnado se apresentando como o pão da vida, como o pão vivo que desceu do céu. Quando nós vemos lá em João capítulo 4, nós vemos: eu sou a fonte da água, aquele que beber de mim nunca mais terá sede. Esse Deus é o Deus que nós precisamos obedecer. Nós não obedecemos para sermos aceitos, nós obedecemos porque já fomos libertos. Fomos libertos do pecado, libertos da morte. Em Cristo vivemos essa mesma estrutura, fomos libertos para obedecer, e agora, ouvindo a voz do nosso Redentor, seguimos como povo santo em uma aliança eterna com esse Deus, o nosso Senhor. Deus não nos salva por causa da obediência, mas Ele nos chama à obediência por causa da salvação. A lei dada no Sinai foi a expressão da misericórdia de Deus para com o povo. E essa expressão, ela é concluída, ela fecha em Jesus, aquele que deu a vida por nós. João 3,16 diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, nós olhamos e falamos: Senhor, Senhor, né? Por que eu? Por que o Senhor olhou para mim com um olhar de misericórdia? Que amor é esse? É constrangedor. O amor de Cristo nos constrange, porque eu, pecador, miserável pecador, que estou sempre pendendo para fazer aquilo que desagrada ao Senhor, e o Senhor olhou para mim, e teve um olhar de misericórdia, e me atraiu, de tal forma, né, esse amor me atraiu de tal forma, que eu agora vi uma liberdade por causa da tua palavra, por causa do Senhor, e não existe outra maneira de você ter liberdade, a não ser em Cristo Jesus. A não ser em Cristo Jesus. E nessa noite, nós olhamos lá em Isaías, capítulo 55, versículo 6, onde Isaías vai dizer assim: buscai ao Senhor, enquanto se pode achar, invocai-o, enquanto está perto. A palavra de Deus nos convida, o próprio Deus nos convida
a nós olharmos para as Escrituras e entender que nós precisamos da palavra do Senhor, nós precisamos de Deus, e nós precisamos de entender o que Deus fez por nós, e agradecer ao Senhor pela bênção da palavra dEle. Você já agradeceu pelos 10 mandamentos? Eu acho que nós nunca agradecemos, né? Nós precisamos agradecer a Deus pela palavra dEle. Nós precisamos agradecer a Deus porque nós fazemos parte da aliança. Nós precisamos agradecer a Deus porque nós somos esse povo chamado à liberdade. A liberdade de que um dia nós reinaremos com Cristo. Nós reinaremos com Ele. E ali nós não teremos mais sofrimento nem dor. As coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Jesus Cristo é o nosso Senhor. E através de Jesus nós somos libertos. Através do sangue de Jesus, nós somos livres do pecado. Livres para servir ao Senhor verdadeiramente. Que Ele nos abençoe, que Ele nos ajude, que Ele nos capacite, para que nós possamos olhar para a Bíblia como um todo e entender que é a palavra de Deus. E Deus continua sendo Deus, santo, santo, santo. Que Deus nos abençoe e que Ele continue abençoando a igreja dEle.